Tá todo mundo aí, pista aí, pastorzão, graça e paz, meu amigo. Rapaz, É lindo, como sempre. rapaz, o inimigo botou o pé na janta. Na hora de entrar, a internet não cai aqui, rapaz. É, mas nós levanta ela. Nós levanta. Nós levanta, meu irmão. Tem um apoio aqui na mesa aqui para segurar o Vai mouse. dar Vai, certo. vai dar Segura certo. que ela vai dar. Ela vai. Você tá bom, Vai dar pastorzão? tudo certo. Graça e paz, graças a Deus, tudo bem. Manda aí pros seus amigos, manda pros seus discípulos o aviãozinho aí. É, já tô Manda o mandando aviãozinho já. aí, você compartilha aí a live, que nós vamos... Hoje tem o primeiro sorteio da caneca Bate-Papo com o Leão, pastor Alain. É Quem mesmo? escrever no comentário aí, quero ganhar a caneca do Bate-Papo Comunhão, nós vamos estar sorteando aí ao final. Eu sou pé quente. Eu tô Amém? achando que Já tem quem vai alguns ganhar vai ser da participantes. Betel, viu? É! Pô, e tem os irmãos da Betel, mas a Betel é do Gama, a Betel que é da nossa cobertura do É, apóstolo José Henrique, nosso apóstolo, e tá aí Betel Church, pastor Alain da Betel Church, junto conosco hoje. Deus abençoe sua vida. Eu quero começar falando para todos vocês sobre esse tema, tem graça. E eu queria que vocês abrissem sua Bíblia no capítulo de número 15 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, para podermos ler uma passagem. Lucas 15, a partir do verso 11. Olha aí, ó. Cris Ferraro, que eu vou mandar uma caneca para Salvador. Minha irmã tá aí lá de Salvador. Ixi, rapaz, ó. Aí vai ficar mais caro, hein? agora enroscou. Charlie! Vamos lá, a palavra diz assim: e Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me parte da herança que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro de seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. E aqui entra o nosso tema. Todos nós conhecemos essa passagem e sabemos o que o pai indagou. Mas eu quero colocar aquilo que está em meu pensamento, em meu coração. Que o pai, na frase, ele colocou uma coisa para o filho: filho, tem graça? Você tem graça aí para perdoar o teu irmão?
E eu quero passar para o pastor Alain. Tem graça, pastor Alain? Tem graça. Ou se tem graça. Graça e paz, irmãos. Prazer estar Graça e aqui com paz. vocês, principalmente nessa mesa, nesse momento de comunhão, na presença de pessoas tão notáveis diante de Deus. Tenho um carinho muito grande pelo bispo, pela sua família. Já tivemos pequenos momentos de comunhão, mas muito profundos, muito Eita. intensos. Temos uma ligação espiritual que parece que nós nos conhecemos na eternidade. E, de fato, né? Nós fomos criados juntos na eternidade, enfim. Mas eu tenho um carinho muito Amém. grande por todos vocês, principalmente do Ministério Comunhão. Quando o bispo trouxe esse tema, eu dei um uau, que bom, porque falar de graça é tão pontual, tão necessário, que para mim e para você precisa, assim, estar muito claro acerca da nossa... Oi? Meu áudio está abaixo aí, pastor? Tá ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem, mas se conseguir aumentar um pouquinho, melhora. Acho que é porque está aqui no suporte. Aqui. Deixa eu melhorar o suporte aqui. Ver aqui agora. Aqui. Bom, eu tentei jogar mais um pouquinho pro canto aqui. Tá. Melhorou, irmão? Eu tô com o meu retorno de áudio e a pastora aqui. Ela veio aqui e falou, olha, tá baixo. Eu vou segurar na minha mão porque o meu suporte tá tampando o áudio. Não sei se melhorou agora. Melhorou. Melhorou, né? E falar de graça, falar da graça de Deus, a graça concedida para nós, ela é tão pontual e é necessário porque norteia a nossa vida, traz para nós uma evidência clara do propósito de Deus, mas também nos enche como é que eu posso dizer, de encorajamento para também nós sermos responsáveis e alinharmos algumas coisas para não sermos equivocados na aplicação da graça. Um exemplo, a graça, ela não é de graça, né? Correto? A graça, ela nos foi dada de graça, mas ela não nos foi conquistada de graça. Deus não derramou a graça porque simplesmente pensou sobre graça, não. Tem um plano para se executar, para falar de graça. E nessa passagem aqui do filho pródigo, eu gosto sempre de ler dentro de todo o contexto. Se nós formos olhar, aqui tem a passagem da dracma perdida, né? Tem a passagem aqui do filho pródigo, tem aqui antes a ovelha perdida. Então, se você olhar, tem a ovelha que se perdeu, tem a dracma que se perdeu e tem também o filho pródigo. E eu já vi vários Sim. pastores São falar 3 sobre passagens isso. ligadas. São 3 passagens que têm uma conexão direta. E uma das coisas que assim mais me chama a atenção é que a familiaridade desse texto é que as três situações de perda aconteceram dentro de casa. Ou seja, a ovelha se perdeu dentro de casa, né, dentro do aprisco, a dracma se perdeu dentro de casa e o filho também. Por que o filho se perdeu dentro de Sim. casa? Porque ele não entendeu o coração do pai. Ele aproveitou uma situação, né, que eu coloquei aqui alguns pontos: imaturidade e desobediência. Se a gente for olhar o texto, Forte. nós vamos entender que dentro de um perfil de gente, de pessoa, nós estamos falando de um menino que vira homem, né, na figura de alguém que está iniciando ali a sua masculinidade, podemos dizer assim. E ali ele começa a se perder, né, na sua essência como família, como filho, como enfim. E aí ele começa a se encantar com as coisas do mundo, ao ponto de pedir a sua herança em vida. Eu não sei se as pessoas entenderam, Sim. mas ele pede a herança em vida. E a herança, geralmente, você recebe quando a pessoa ela morre. Né? A gente precisa esperar a pessoa morrer para ela poder repartir o bem, enfim, fazer alguma coisa. Então, o que me chamou muita atenção nesse texto, bispo, é que ele encoraja a gente a olhar a nossa natureza. Ele era filho. Ele sabia que ele era filho. Mas ele não conhecia ali a essência, né, do coração do pai, do coração da família. E isso me mostra, se aponta quantas pessoas estão vivendo em família, estão desfrutando de momentos em família, estão desfrutando de ambientes agradáveis, mas não valorizam isso. E muitas das vezes, por situações até fúteis, enfim, qualquer coisa tira as pessoas do seu propósito de vida, do seu estilo de vida e levam à perdição.
duas palavrinhas que eu achei aqui muito interessante, que é imaturidade e desobediência, que levam as pessoas a tomarem decisões terríveis. Aonde que a graça é manifesta? A graça, ela não escolhe o momento do meu pecado. A graça, ela sempre esteve disponível. Se nós formos olhar o texto, você vai ver o seguinte: em nenhum momento você vê o pai argumentar com o filho pródigo, acerca da decisão dele. Quando o filho chega e pede a herança, tem uma expressão aqui do texto que fala bem assim, ó, versículo 14, fala assim, ó, depois de ter consumido tudo, perdão, versículo 13, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. O que me chama a atenção aqui, bispo, é que existe um espaço e um tempo entre ele comunicar ao pai que ele queria sair, ele queria a sua herança, e ao ponto dele sair. Eu fico pensando que eu e o senhor, né, como nós somos pais, hoje nós sentaríamos com nossos filhos mediante uma situação dessa e falaria: meu filho, você tem certeza que você está fazendo? Olha como é que está o mundo. Olha como é que está o cenário do mundo. O mundo está um caos e você quer tomar uma decisão agora. E em nenhum momento você vê o pai falar sobre isso. O pai não interferiu no coração, na decisão do filho. E muito pelo contrário, quando ele chegou ao ponto de executar ali o que ele tinha proposto de fazer, não houve interferência nenhuma do pai. Quando ele estava em apuros, quando ele tomou a decisão de ir e passar todo esse perrengue de vida, você não vê também em nenhum momento o pai saindo da sua posição e indo até o filho, né? O que mostra para nós que a graça permite para nós estágios de sofrimento, pastor. É porque a gente tirou um pouco essa palavra do sofrimento, a gente colocou ela só para o lado negativo, né? Então, se a gente for começar a escalonar alguns níveis aqui dentro da graça, a gente vai enxergar a graça não só como tudo de bom na minha vida, todas as bênçãos do Senhor vindo sobre mim, os meus negócios prosperando, todas as minhas decisões. Não, a graça permite que eu e você passemos por perrengues. Sim, para que ali, naquele momento ali de vale, no momento de dificuldade, a gente venha a reconhecer de fato que Deus está conosco. E Deus não abandonou. Na figura do Pai, nós não vemos o abandono do Pai, a natureza do seu filho. Quando o filho regressa, o Pai, da mesma forma, com o mesmo coração macio, com o mesmo coração... Só para mim aqui, pastor, é que graça, ela tem estágios, tem níveis, mas ela está ali, intacta, para nós, para mim e para você desfrutar. A pergunta é, como nós vamos manifestar a graça? Como nós vamos usar? Como nós vamos nos beneficiar da graça? É em cima disso que eu queria também desenvolver. Amém? Amém. E assim, é interessante porque tem graça. Mas como que nós vamos fazer? Sim. Eu sou um portador da graça. O senhor falou algo muito interessante, que o pai era portador dessa graça. Uhum. Mas o filho não. Mas olha só, quando você é um portador dessa graça, e muitas vezes nós temos uma atenção e levamos essa palavra de que o pai portava a graça para o filho que retornou, correto? Uhum. Mas o pai também tinha graça sobre o filho que estava. Sim. Porque o filho que estava não portava graça. E o pai o fez enxergar a graça. Então é importante nós entendermos que nós não temos que ter a graça só para aquele que retorna, mas também para aquele que está. Sim. Sim. Então tinha graça naquela casa de uma tal maneira, a ponto de receber o filho de volta e a ponto de fazer o filho que estava entender. E aí eu quero trazer uma alusão para os dias de hoje. Como você está dentro da igreja e o senhor é o pastor. Aí o seu ministro de louvor ele se desvia. E quando ele retorna, o senhor se alegra. E quem está dentro, às vezes está assim, lá, o pastor vai aceitar esse cara de novo.
E o senhor vira para esse cara e fala, meu irmão, se você não está satisfeito, sai fora. Mas não foi isso que o pai fez. Exato. Ele fez esse cara que continuou o tempo todo junto entender qual era o tamanho dessa graça. Porque a graça, se ela existe para todos que estão no ambiente. Exatamente. Não somente para aquele que foi ou que ficou. E se nós pegarmos algumas passagens de Jesus, ele fala com aqueles homens que iam tacar a pedra na mulher. Mas ele fala com eles com graça. Ele não se levanta e vira para eles e fala assim, cambada de raça de vagabundo. Vocês são miseráveis. Querem tacar a pedra nela. Ele fala para eles simplesmente, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele traz uma reflexão da graça para o interior de cada um. E hoje, o que eu quero entender é se tem graça. Porque, às vezes, nós temos piedade, não graça. Sim, exatamente. Confundimos a expressão, né? Atropelamos uma expressão, trocamos ela por uma natureza, por um sentimento. Vamos categorizar assim. Graça, para mim, é uma natureza. Fala da natureza de Deus. Né? Sim. E você pegar essa natureza de Deus e tentar fazer com que ela se pareça com algo humano, algo natural, assim, a gente vai tropeçar, a gente vai cometer muito equívoco tentando fazer isso. O que o senhor falou, o filho que saiu manifestou uma imaturidade e desobediência. E o filho que ficou, ele manifesta o quê? Ele manifesta não conhecer o coração do pai. Se nós formos olhar, os dois não conheciam o coração do pai. E se nós formos tratar o pai como uma graça, vamos lá, o filho que saiu por quê? Porque ele queria conhecer alguma outra coisa. Ou seja, aquele ambiente ali que ele estava, de graça, não era suficiente para ele. Ou talvez não era interessante, pastor. No encantamento do mundo, às vezes uma luz, né, piscou diferente, o ambiente ficou mais mobiliado, arrumado de forma diferente, o cara cansou daquela igreja que está ali daquele jeitinho todo dia, daquela mesma situação da comidinha da mamãe, ou seja, ele cansou das coisas da casa, o que ele fez? Eu quero algo novo. Eu quero algo novo. Se a gente for trazer isso para hoje, para dentro de uma correlação congregacional da igreja, funciona mais ou menos assim. Todo domingo, pastor, eu não sei o senhor, mas a gente tem que se reinventar no púlpito, né? Correto. Vamos pegar uma palavra disso, uma palavra não sei o que. Aí você vê o panorama do momento e traz uma palavra para dentro disso. Por exemplo, domingo passado era Dia das Mães. E nós estamos numa série aqui na igreja que fala sobre sacerdócio. Eu falei assim, cara, eu preciso parar aqui para ministrar sobre sacerdócio. Só que aí o Espírito Santo falou assim, não, você não tem que fazer uma pregação por causa de um dia. Você tem que pregar de mim. Eu não correspondo a um dia. São os dias que falam de mim. Eu não falo dos dias. São os dias que falam de mim. E aí, assim, eu me vi, pastor, o tanto que nós somos exigidos a uma performance de estar ali, domingo, pregar sobre finanças, domingo, pregar sobre família. Não, nada contra isso. Eu estou falando da obrigação. E isso cansa as pessoas. Aí desencanta aqueles que estão ali e tal, enfim. E aí vão buscar outras coisas, vão buscar de outra fonte, vão buscar de outra forma. E o problema não é ir buscar, é como ir. Esse dia um irmão pediu a carta para ir embora. Pastor, eu quero ir embora. Nosso tempo acabou, enfim. Falei, amém. Deus falou com vocês? Falou. Deus falou com você? Falou mesmo, filhão? Falou. Então tá bom, então vai. Deus abençoe, seja um bênção, tal, não sei o quê, papapá. E ele foi. E quando ele estava lá no outro lugar, ele começou a manifestar saudade de onde ele estava aqui com a gente. Começou a falar, pô, antigamente lá era bom, isso aqui, porque lá, assim, cada igreja tem a sua vida orgânica, né? Tem coisa que eu sou acessível, tem coisa que o senhor não é, tem coisa que o senhor é acessível, tem coisa que eu não sou. E ele começou a demonstrar isso. Poxa, eu sinto falta dos momentos que eu tinha com o senhor, eu sinto falta não sei o quê. Só que aí revelou o quê? Um coração endurecido, ao ponto dele não reconhecer que precisava voltar. O que é a graça, pastor? A graça não é eu chegar para ele e falar assim, volta, meu filho, aqui é o seu lugar. O pai, na passagem do filho pródigo, ele não fez isso. O pai, ele continuou acessível quando ele foi, entendeu? E quando ele regressou.
A questão toda aqui Isso. é a consciência. O filho que saiu não tinha consciência de quem era o pai a nível de graça, e o filho que estava também revelou que não tinha consciência do conhecer o pai no nível em que ele estava, ao ponto de ele dizer: você nunca me deu nada. E o pai falou assim: eu nunca precisei te dar nada, porque tudo é teu. Então, isso revela para mim, para o senhor, para os irmãos, que conhecer a Deus vai fazer toda a diferença para nós desfrutarmos desse ambiente de graça. Porque uma frase que eu não sei de quem é o autor, mas a gente usa muito ela: você só pode dar aquilo que você tem. Então, se você tem graça, você vai dar graça. Você vai transbordar em graça. O filho mais novo que saiu, ele deu o que tinha. O quê? Um coração rebelde, um coração de desonra. E um negócio que é muito interessante aqui no texto é que, no versículo 16, 15, fala bem assim, ó: então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Qual que é o problema aqui, pastor? Nenhum. Trabalho é digno. Correto. Não tem problema nenhum. Aí aqui fala no versículo 16: ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas, perdão, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O problema, pastor, não é o cara trabalhar. O problema é o cara trabalhar por comida e nem comida ter. Entendeu? E nem a do Entendi. porco. Entendeu? O que quer dizer aqui é o seguinte, pastor. Vamos levar a graça agora para o patrão, para o coração do patrão. O patrão falou assim: eu te dou salário. Mas não é todo dia que você vai comer. Você vai comer quando você tiver salário. Entendeu? Correto. Você vai comer quando você tiver salário. É diferente da casa do papai e da mamãe, que você chega, abre a geladeira, pega o que você quer, você escolhe: o frango eu quero frito, não sei o quê. Não, aqui ele estava entendendo a graça, colocando uma espécie de provação nele, para ele começar a valorizar. Na verdade, não é o que ele perdeu. Na verdade, a graça começou a trabalhar o coração dele do regresso. Para quando ele chegar lá, o que ele perdeu, o que ele abriu mão, na verdade, a nível de consciência, que é o coração do pai, ele valorizar. Por quê? Porque o patrão tratou ele como funcionário. O pai tratou ele como filho. Ele chegou para o pai e pediu para o pai tratar ele como patrão. E o pai falou: é impossível te tratar como patrão, porque o nível de graça que eu tenho para te dar é o nível de graça de pai, não é o nível de graça de patrão. O meu patrão, ele exerce o nível de graça para mim, quando ele chega no final do mês, ele reconhece que eu trabalhei e ele vai lá e me paga. Aconteceria isso com esse rapaz. A questão é que cada nível que nós entendemos de graça, que nós estamos na graça, nós desfrutamos dela. Quando ele chegou até o pai deu a graça que ele tinha. Então ele liberou para ele de forma abundante, restituiu tudo que ele já tinha perdido e deu continuidade. Falou assim: o quê? Vai lá e faz a festa. Nós vamos fazer uma festa para você. Mas antes da festa, ele deu o quê? Vestes novas, sandálias novas e fez o quê? Um anel novo. Restituiu o quê? A roupagem sacerdotal dele. Eu vou puxar a brasa agora para a sardinha aqui nossa aqui. Nós estamos falando de sacerdócio. Aqui, pastor, fala de restaurar a posição. O pai restaurou a posição. Agora, um pai só restaura a posição porque ele está posicionado. Então, nós só podemos se falar de graça se nós estamos posicionados na graça. Dentro desses atropelos que nós estamos vendo hoje dentro da igreja, de algumas igrejas que permitem alguma coisa, entendem a graça de forma bem empenada, como uma concessão para se fazer o que bem entender, o que eu percebo, pastor, é que nós precisamos ressignificar alguma coisa com relação à graça. A graça, ela não é um validador dos meus erros. Ela é tudo para que eu não venha a errar. Graça não é concessão para eu pecar. Ela é tudo e corresponde a tudo para que eu não precise pecar. Agora, se eu pecar, a Bíblia fala o quê? Que eu tenho advogado. Que advogado? É o pai de novo, com o coração alargado, restaurando a minha posição e a minha condição. Correto. O senhor falou sobre a graça, não é de graça. Quando que Jesus começa a falar todos esses fatos que nós narramos? Essas 3 perdas. Tanto a perda da dracma, tanto a perda do filho. Como que Jesus começa a falar sobre essas 3 perdas?
Ele começa a falar porque ele está falando para que todos aqueles venham para o Senhor. E há uma rejeição de alguns homens. E ele fala para eles sobre o custo de ser um discípulo de Cristo. Exato. É o preço do discipulado. É o preço do discipulado. Vai exigir o preço do discipulado, então quer dizer, a graça tem um preço. Sim, foi pago. Não a graça foi... Não tem como fazer. Você nunca vai poder pagar pela graça. Mas para ser o discípulo do cara da graça, tem um preço. Pastor, esse livro, eu gosto muito de ler, então eu falo, né, daquilo que eu já li, enfim. Esse livro é de um pastor daqui da Samambaia, aqui de Brasília, o pastor Igor Marçal. Ele é um dos pastores ligados à MCM, Missão Cristã Mundial, tá aqui o negócio da MCM. O pastor Igor fala nesse livro sobre o aspecto da santificação das pessoas. Correto. Olha o que ele diz, bem aqui, ó. E foi ali sentado que eu vi... Ele está falando de um momento de intimidade que ele teve com Deus. E foi ali sentado que eu vi o Espírito Santo falar ao meu coração. O véu do templo se rasgou e você tem livre acesso ao Santo dos Santos. Mas o caminho para isso não mudou. Pastor, a graça, ela lindo. está disponível, mas o caminho de santificação não mudou. Renúncia, morte. Se nós formos olhar... Cristo está falando justamente sobre isso nessa passagem que nós lemos. Ele está falando para eles, aquele que quiser, ele vai ter que carregar uma cruz. Aquele que quiser, ele vai ter um preço a pagar. Sim. Não, é para quem quer. É para quem quer. Ele não fala para o jovem rico assim, você não pode me seguir. Ele não fala para o jovem rico. Tem um problema aí, você vai ter que, né, você só consegue vir até aqui não tem como. Ele não fez isso, ele quebrou todas as Mas Cristo, todos os bloqueios. Cristo nunca falou para ninguém assim, para aí, você não pode vir atrás de mim. Ele coloca cláusulas e as pessoas entendem, eu não posso continuar. Sim. Sim. Porque até aqui eu consigo ir. Isso aí, analise assim mesmo. Até aqui eu consigo ir, daqui em diante eu não consigo caminhar com ele. Porque eu li um livro quando eu me converti, é O Peregrino, o senhor de repente deve ter lido também, gosta muito de ler. E ele vai falando sobre isso. Sobre algumas coisas que você vai deixando, sobre algumas coisas que você vai carregando, sobre algumas coisas que você vai trocando no caminho. Então, tem graça? Tem. Porém, você precisa se fazer conhecedor dessa graça. Tem um nível, pastor, que é o nível do socorro. O que é? Se nós formos olhar, o que acontece? O pai, ele não foi atrás do filho. Isso aí. O que eu posso dizer? Por quê? A pergunta é, por que Deus não foi atrás, né? Na figura do filho, por que o pai não foi atrás? Perdão, na figura do pai, por que ele não foi atrás do filho? Simples. Porque o pai, ele apostou no discipulado. Aquele menino, aquele filho, foi forjado dentro da casa. Sim. Mais cedo ou mais tarde, bispo, a gente regressa. A gente correto. Arrepende-se, volta ao lugar onde nós caímos, entendeu? E recomeçamos a nossa jornada. Tem um entendimento que nós precisamos gerar de que está acessível, mas vai custar para nós uma mudança de posição, uma mudança de uso, uma mudança até mesmo de postura nossa. Nesse mesmo livro, o bispo, já consagrei o pastor a bispo, porque o pastor Igor, ele fala bem assim, da questão do uso, né? Da mudança de posição e da mudança de uso. Ele fala, na verdade, eu acho que não é nem nesse livro, não, é num outro livro de um outro autor. Estou fazendo uma correlação aqui. Ele fala bem o seguinte: quando um animal, um boi, ele está no campo, arando a terra, servindo ali para puxar carro de boi, aquela coisa toda, ele está exercendo ali uma posição, um uso. Ele está sendo usado para um serviço. Quando aquele animal ele era fruto de uma oferta, ele ia ser sacrificado,
ele era separado do seu trabalho, então ele mudava de posição. Automaticamente, ele não podia mais trabalhar dentro daquela função. Agora ele ia ser preparado para um novo estágio da vida dele. Ele seria o quê? Sacrificado. Primeiro ele ia ser imolado, esquartejado, depois ia ser colocado no altar e ia ser oferecido ao Senhor como oferta. O que eu entendo com isso, pastor? Tem um nível da nossa relação com Deus que nós vamos funcionar como ovelha. Aquela ovelha do Salmo, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente em águas tranquilas, por amor ao teu nome. Enfim, aqui é uma condição que, se nós formos olhar, é uma ovelha. Que ovelha. Certo. De repente, parece que muda a narrativa. Prepara-te uma mesa na presença dos meus inimigos. A ovelha não senta na mesa. Parece que o salmista dá uma mudada aí. Por quê? Na verdade, é porque mudou a posição. O uso aqui era ovelha. Aqui era para serviço. O uso era para uma coisa. Quando nós entendemos o relacionamento com Deus, a nossa relação com o Senhor, a nossa posição ela é alterada. O nome disso, pastor, é maturidade. A maturidade, quando ela chega na pessoa, a pessoa começa a compreender o seu propósito e a sua vocação. Ou seja, para aquilo que ele foi chamado. Aí aquela igrejinha que tinha uma luzinha bem simples, que as músicas eram da harpa cristã, que as irmãs que o ministério do profeta era o ministério do coque, que as irmãs lá, aquilo começa a fazer sentido no coração dele. As coisas simples, que é sentar na mesa, tomar um café, às vezes o café que ele nem gostava, mas porque o outro gostava. Ou seja, ele começa a se doar pelo outro. Ele começa a entender a missão. E graça, pastor, nada mais é do que Deus passando uma esponja no nosso para-brisa e trazendo mais visão clara sobre o propósito dele. Deus, ele chamou, ele salvou a humanidade através de Cristo para que nós venhamos a ter uma ótica sobre humanidade de forma mais clara. Ame ao Senhor, ame ao seu irmão como a ti mesmo. Ou seja, é um nível de humanidade que nós precisamos ter elevado. E nós não conseguimos fazer isso com a graça humana, a consciência de graça humana. Nós precisamos aprender do Senhor. Nessa passagem aqui, tem 3 filhos, pastor. Nessa passagem tem 3 filhos. Na passagem do filho pródigo, tem 3 filhos. Se nós formos olhar atentamente, nós vamos descobrir o terceiro. O terceiro é o Senhor Jesus que está contando a história. O primeiro se perdeu quando pediu para sair e não valorizou a casa. O segundo quis ficar, mas não ficou com o coração. Ficou pelo serviço, não mudou a posição, não mudou o uso, não teve uma renovação de entendimento, nunca conheceu o coração do Pai. Mas o terceiro filho, esse conhecia o coração do Pai. E quando ele conta essa história, ele conta a história apontando para a graça no coração do Pai. A graça do Pai está disponível para todos. Não foi de graça. Acho que foi o Albertino que colocou aí. Teve preço e tem valor. São coisas diferentes, né? Teve muito valor para Deus e foi pago com um alto preço. Nós precisamos ter essa consciência. Só que isso vem com o tempo, pastor. É maturidade. Nós estamos lidando hoje com uma igreja no nível nacional, no nível geral, que é uma igreja que tem pouca profundidade no Senhor. É uma igreja que foi formada lá atrás debaixo de muita revelação, de muita coisa, e nada contra. Mas quando você começa a aprofundar um pouco mais, você começa a descobrir que as pessoas estão longe da percepção ideal do coração de Deus. A prova disso é que se nós começarmos a pregar uma palavra um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas nos nossos domingos, elas deixam de frequentar as igrejas. Correto. Já começa a ficar, essa palavra mudou, o pastor mudou, que não sei o quê. Não, na verdade, isso está denunciando o quão raso nós somos no conhecer a graça de Deus e no desfrutar da graça de Deus. Graça é um lago, mas não pode ser um lago raso, tem que ser profundo. Não precisa ser muito longo, mas ele tem que ser muito profundo. Nós precisamos mergulhar nela todos os dias para conhecer o coração de Deus. Tem graça no coração do Pai. Tem graça no coração do Pai. Graça de acessibilidade, está acessível. Graça acessível. Deus está falando. Vamos dizer, é o chofar de Deus tocando aos 4 cantos,
reunindo os seus filhos, venham todos, eu estou acessível. Só que tem preço do discipulado para isso. E vai nos mostrar aqui não são 3 evangelhos, viu, pastor? São 3 níveis do evangelho. O evangelho da graça, que não nos custou nada, mas custou muito para Deus, se não tudo. O evangelho do reino não custou, aliás, é diferente do evangelho da graça, vai nos custar tudo, porque é o id. E o evangelho eterno é a consumação do propósito eterno de Deus sendo revelado. Ou seja, é o motivo pelo qual nós fomos salvos. Eu entendo que se nós compreendermos a graça, nós vamos caminharmos dentro desse panorama de forma mais sólida e vai facilitar muito a vida dos nossos irmãos. A graça, então, ela não é um sacrifício e nem uma obrigatoriedade. Ela é um entendimento. Seria isso? Graça é a água no deserto, pastor. Você pode beber. Sim. É um entendimento. Você tem que ter o entendimento dela. Exatamente. Porque este jovem não tinha o entendimento de quem era o pai. Tampouco o que ficou. Bispo, graça, e se a gente for trazer o entendimento de graça, graça nada mais é do que uma consciência que nós temos, né, a nível de Deus, né, a nível da divindade, do quão acessível Deus é. Correto. Entendeu? Correto. Ele estava ali, o primeiro filho denunciou que não conhecia o coração do pai e o segundo filho, consequentemente, fez a mesma coisa. Ou seja, eles não conheciam a graça do pai, eles não conheciam o coração do pai, Sim. eles não conheciam ele. Eles tinham uma figura paternal. E o mais interessante, bispo, que quando o filho volta, ele denuncia isso, porque ele volta pedindo para ser um escravo. E o pai falou assim, a graça, ela não coloca condição. Ela coloca, na verdade, ela restitui a posição. A graça... Quer dizer, você não tem que voltar e ser rebaixado por isso. Você vai voltar no mesmo nível que você parou. Você está na mesma condição. É uma cacetada no nosso discipulado de hoje. Nós, pastores. Sim. Olha como é que funciona. Discípulo pisa na bola, o que a gente faz? Afasta ele um pouco, e aí quando ele se torna confiável, a gente traz para perto. Deus não faz assim não, irmãos. Não. Deus restitui a posição. Caiu, caiu. Levantou, levanta com sandália. Sandália, aliança e roupa nova, do mesmo lugar. Capa, cajado e lenço. De ser escalonado, não, vamos olhar direitinho. Não, e se cair? Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Mas esse é o panorama que Deus falou comigo sobre esse tema. Tem graça aí, pastor? Porque geralmente a gente entende que a graça é perdoar o que veio, mas vem começar do zero, irmão. Agora você vai ter que reconquistar minha confiança. Geralmente a gente pensa que ter graça é perdoar e recomeçar do zero, mas aquele que ficou vai ter que te entender e você não vai ter que explicar para ele. Não, eu sou pastor, você cala a boca aí e eu não quero saber o que você acha. Não. Tem graça? Tem. Então você vai receber o cara na mesma condição que ele saiu, restituir a ele aquilo que ele tinha, conversar com aquele que ficou e fazê-lo entender, não impor sobre ele, mas entender que graça é essa que tem o Pai, para que todos juntos possam participar desta graça. Trazer o entendimento. Se nós formos tratar isso aí, pastor, a gente tem que trazer uma palavra que é a chave para isso, que é relacionamento. Entendeu? Graça manifesta relacionamento. Mesa. É mesa. Graça manifesta ou o relacionamento ou a ausência do relacionamento. Vamos trazer a madeirada para nós mesmo, né? Vamos bater nos pastores. Segura aí rapidinho. Segura aí rapidinho. Você que está entrando agora, se quiser participar do sorteio, eu quero uma caneca do Comunhão, escreva aí no comentário, eu quero ganhar a caneca. Pode falar, bispo. Pastorzão, pode falar. Então, aí o que acontece? Se nós formos falar disso, a gente tem que falar da seguinte situação. Graça é relacionamento e denuncia o relacionamento ou a ausência dele. Se nós formos olhar a nível de eu e meu filho, vou trazer eu e meu filho aqui para a conversa. Tem coisas que eu cobro do meu filho que eu não ensinei. Então eu não posso cobrar. Correto. Então, se eu não sento na mesa... Correto.
Você não sento na mesa para explicar, eu estou quebrando o princípio da continuidade, da palavra Sim, geracional. Eu estou quebrando isso. Então eu sim, preciso apostar que a mesa ela vai ser sempre um lugar de relação, um lugar de maturidade. Precisa ser um lugar de muita verdade, de honestidade, mas de reparação. A mesa precisa funcionar para aprumar as pessoas no seu propósito de vida. E se nós olharmos no coração do pai, né, dentro dessa passagem aqui do filho pródigo, o pai se manteve imutável. Por quê? Você não vê o pai negociando princípios. Você correto. não vê ele quebrando princípios, trocando valores. Não. O que mostra para nós o quê? Cabeça de pai pensa de uma forma, cabeça de filho pensa de outra e cabeça de servo pensa de outra. Vamos lá. Se nós formos olhar, pastor, nós formos olhar nos três personagens que participam aqui, de todos os personagens que participam, o único que obedeceu o pai foi o servo. Correto. Porque é um nível de discipulado, é um nível de mesa que funciona, que é o quê? Que é o do comando, que é o da liderança, que é o de você dar ordens, ou enfim. É um nível de relacionamento que você tem que exige da pessoa, da parte da pessoa, que ela respeite, acredite, confie e execute. Quando nós tratamos esse nível, levamos esse nível para o âmbito da paternidade de nossos filhos, não vai funcionar. O problema é que quando nós vamos trazer o relacionamento de servo e senhor para filho e pai, quebra-se ali o elo principal que é o do relacionamento, que é o da acessibilidade. Vou dar um exemplo. Quando eu quero falar mais grosso com meu filho, né, ele já vê a expressão diferente, já vê o tom de voz diferente, ele não me vê como um pai brigando, ele me vê como um senhor. E Correto. ali, muitas das vezes, quando eu olho, vejo no olhar dele, percebo que ele tem até medo, eu me aquebranto e falo, não, eu não posso tratar ele dessa forma, ele é meu filho. Eu preciso apostar Sim. onde? Na mesa. É por isso que paternidade não é paternalismo. Paternidade precisa gerar fruto de relacionamento, precisa gerar frutos de balizamento, precisa perdão, fazer com que as pessoas sejam enviadas para o seu propósito de vida. Precisa ser uma base de projeção e não que nós venhamos podar o crescimento, né? Aniquilar até mesmo o desenvolvimento dos nossos filhos. O que eu percebo, pastor, que dentro desse texto da graça, a graça acessível, a conhecer o coração através de relacionamento, trabalhar a questão da mesa, Deuteronômio 6, ou seja, essas palavras você vai ensinar os seus filhos assentado à mesa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, ou seja, é Deus falando para Moisés ali, aposta no relacionamento que funciona, aposta no relacionamento que dá certo, investe nesse ambiente de discipulado que funciona. Por que que você não vê o pai quebrando princípios, indo atrás? Porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde, o tempo de mesa que foi feito naquela casa iria ser colocado Traz em resultado. prova, iria trazer frutos. E trouxe. Ensina o caminho, ensina no caminho ao filho, e um dia ele voltará naquele caminho. E Ensina aqui, o filho. e aqui, bispo, a gente coloca uma frase, não é frase de efeito, né? Mas é uma frase muito pontual, que muitas das vezes os nossos filhos, eles não vão herdar os nossos ministérios, eles não vão herdar as nossas profissões, eles não vão herdar aquilo que a gente mais quer para eles. Mas de uma coisa é certa, eles vão herdar o nosso coração. Correto. O nosso coração Corretíssimo. vai ser sempre. E uma das heranças que esse homem viu aqui, que ele já tinha e não se acabou, e que estava ali imutável, foi o coração do pai. Ao ponto dele voltar, se arrepender e trazer esse entendimento para nós hoje de que, cara, graça é uma condição que está acessível, hoje está até fácil, né, dizer, né? Está tão acessível para nós que até para alguns se tornou imperceptível.
Entendeu? O que eu percebo é que nós precisamos ter uma renovação de entendimento sobre isso. Eu queria até pedir para os ouvintes para eles lerem os capítulos anteriores, para entender o que Jesus estava fazendo, porque todas as 3 parábolas que nós lemos são parábolas, não aconteceram. Não são fatos que aconteceram. Porém, qual é o fato que estava acontecendo verdadeiramente? Esse existiu, não é uma parábola. É o fato de que Jesus estava falando para os fariseus. Vocês precisam de conhecer o coração do Pai, porque no coração do Pai pode curar no sábado. No coração do Pai pode restaurar o pecador. No coração do Pai pode restaurar a prostituta, o alcoólatra, aquele que não é do nosso arraial. Ela pode chegar. Se vocês conhecerem o coração do Pai, vocês vão entender que o coração do Pai é dessa maneira. Jesus estava simplesmente fazendo uma mesa, como o senhor falou. Sim. Tentando trazer o entendimento de todos, aquilo que ele conhecia muito bem. E o que Jesus mais conhecia? O coração do Pai. Ele vem como a representação disso. Jesus mostrou para nós, denunciou para nós uma situação. Tá acessível, tá disponível, sim, mas vai te custar tudo. Isso aí. Primeira coisa que vai te custar. Primeira coisa que vai custar para mim e para você. Primeira coisa que custou para mim e para você. Abandonar de uma vez por todas o eu. Eita! Se você olhar a passagem ali, pastor, o jovem, o filho mais novo, falou que eu quero a minha parte da herança. Eu quero a minha parte da herança. O outro filho vira para ele e fala assim, eu queria uma festa, eu queria ser reconhecido. Eu quero. Em nenhum momento você vê o pai falando dele. E sempre o pai enaltecendo o nós, a família. Mas meu filho é nosso. O seu irmão é nosso. Tudo que eu tenho é nosso. Graça sempre esteve aqui para nós. É um entendimento de posse daquilo que nós temos, mas é coletivo. Então eu preciso perder o meu direito de ser o primeiro, de tomar a minha primeira decisão. Eu não vou tocar essa música porque eu não gosto. Eu não vou assistir essa palavra porque eu não gosto. Fantástico, eu não vou fantástico. Isso porque eu não quero. Cara, não é porque pede pro músico tocar Thales Roberto, ele fala de maneira alguma. Eu não toco Thales Roberto, eu não gosto dele, daquele cara desviado. É isso aí. E aí, o que acontece? Dentro disso, pastor, a gente começa a olhar que Jesus estava convidando as pessoas. Entrou aí o Diego. Eu quero apresentar a você, bispo, o Diego Wilner. É meu irmãozão. Opa! Graça e paz, Diego. Profeta de Deus, que viu? Benção. Pode colar que isso aí é labareda de fogo, isso aí, viu? Eita, glória! Temos que conhecer o Diego. Diego Wilner. E aí, o que acontece, pastor? Dentro dessa proposta de falar sobre graça, entra a situação de nós trazermos um entendimento de o quanto eu estou disposto a perder, o quanto eu estou disposto a dar, o quanto eu estou disposto a negar a mim mesmo, porque é o evangelho do reino, né? Ide após mim, toma a sua cruz. Sim. Porque isso vai dilatando cada vez mais o meu coração. E aqui, o nível de graça que eu fui tocado, eu vou começar a tocar outras pessoas. Correto. A semana eu estava conversando com uma pessoa que estava... Cara, foi muito interessante que ele conversando comigo, falou assim, ele não é evangélico, né? Assim, ele tem uma visão de fé diferente. Eu nem sei qual que é a religião que ele segue, mas ele falou assim, eu tô com um problema e eu não consigo perdoar. Eu não sei como fazer isso. E eu fui explicando para ele que perdão tem níveis, tem estágios, né? E aí ele falou, como assim? Eu falei assim, olha, o perdão, você primeiro perdoa por você, porque você quer ter paz. Correto. Você quer ter paz consigo mesmo. Segundo, você perdoa pelas pessoas que estão com você, ou seja, pela sua família. E terceiro, você perdoa pelo nível da pessoa. Como é que Deus trata essa situação? Por que Deus nos perdoou? Porque Deus, ele é amor. Então, ele não pode negar
a existência dele, uma das características dele, que é amar. Então, uma das Verdade. condições da graça é o amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus não vai contra os seus princípios. Então, ele é amor, então eu perdoo, porque eu te amo. Agora, por que ele perdoou? Perdoou para que o mundo inteiro recebesse desse nível de graça, do perdão. Entendeu? Para que todos tenham e venham ter esse benefício de ter uma vida em paz consigo mesmo, com a sociedade, né? E com aqueles que os têm ofendido. Cara, a oração do Pai Nosso arrebenta com a gente, cara. Cara, me ensina a amar aqueles que me ofendem. Me ensina a transbordar a graça àqueles que me desculpa a expressão, que são uma desgraça, mas me ensina a ser graça. Cara, se nós formos olhar isso, bispo, cara, como isso é difícil. A representatividade de executar. Só tem uma forma de a gente cumprir. A gente, vamos colocar aqui, a graça é um oceano. Pega a prancha, meu irmão, e vai surfar nela. Só desfruta. Deixa que ela vai te conduzir. Deixa que ela vai te levar. Cara, mais cedo ou mais tarde, quando você pensar que não, cara, você está diante do seu problema resolvido. Sabe? Você está maduro. Você tá. As cordas de amor de Deus te puxando para perto. É algo avassalador. Eu não tenho a pretensão, eu falo isso sempre na igreja, que com a nossa pregação a gente alcançar o coração das pessoas. Só que tem um fator determinante. É quando Jesus lança o seu olhar sobre essa pessoa. Ali, meu irmão, ali já era. Ali é a graça tomando forma, quebrando as resistências, rebentando tudo. É como se fosse o incrível Hulk, regaçando tudo, quebrando parede, entrando, até encontrar você, arrebatar você e falar assim, ó, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, tá espego, nego, você é meu. Graça é isso. Quando ela te acha, você perdeu tudo. É verdade. Graça é o seguinte, quando ela nos encontra, nós perdemos a nossa vida, pastor. A representatividade da graça, nessa passagem que nós lemos, ela vem de quem? No Pai. No Pai. É o Pai que tem a graça. A graça de perdoar o que volta, a graça de perdoar aquele que não entende, a graça de levar o entendimento dos servos. Olha, vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Eu estou mandando vocês servirem aquele que para todos vocês era um pecador. O que Jesus está dizendo para eles, simplesmente isso. No Pai existe um amor que não condena, um amor que traz a restauração a todos. A graça foi manifesta. A graça manifesta. A graça, pastor, nivela tudo. Acabou. Ricos, bota todo mundo no mesmo eixo. Negros. Quem é, quem não é. Está disponível para você. Quer? Desfruta. Tem uma música que fala, se a graça é um oceano, né, nós estamos nos afogando. Cara, é cair na água e acabou. É desfrutar, cara. É desfrutar. Pastor, nós precisamos nos sentir encorajados a conhecer o coração de Deus nesses dias. Correto, sabe? Correto. Nós precisamos entender. Olha aí, a graça é um oceano. Pode surfar, mas se você cair da prancha, pode mergulhar. Uau! Aleluia! Glória! Albertino, ele ele é uma figura, rapaz. Esse cara aí é bênção. Ele é fantástico, viu? Tá aí com a gente também pastor Alexandre, lá do Mevan, que veio de Campinas para cá, tá aí conosco. Bruno Queiroz também, cantor lá do Rio. Passou por aí também pastor Horus, bênção. Pastor Horus é de Deus demais, irmão, uma vareda. Infelizmente, nosso tempo está finalizando, falta 2 minutos para a live acabar. Nós temos que fazer o sorteio. Pega lá o caderno para mim, com os nomes. Quero só os nomes. Fala um número para mim aí. Eu? De 1 a 30. Rapaz, 11. 11? Número 11? O número 11, então, vai ser o nosso sorteado da caneca do Comunhão. Segura aí um minutinho. Segura aí.
acabando. É o próximo. Tonton. Ó. Ganhou a caneca do Camunhão. Tonton. Será que o Tonton tá aí? Será que ele tá aí para poder... Cadê o Tonton? Tonton. Tonton. Ele é o ganhador da caneca do Comunhão nessa noite. Se ele estiver aí, manda aí pra gente aí seu nome aí, seu telefone aí, que você é o ganhador, Tonton. É o Tonton. Pastorzão, graça e paz, foi bênção demais. Deus abençoe sua vida. Conheceremos a graça e a graça nos salvará. Amém. Portanto, se não conhecermos a graça, é impossível que sejamos salvos. Porque não há nada que possa nos salvar senão a graça do Senhor. Eu creio dessa forma também. Conhecer a graça é conhecer o coração dele. 25 segundos faltando, faz uma oração por nós aí. Senhor, que tudo que foi falado gere, Senhor, como semente no coração das pessoas, venha germinar e que elas venham ser cada dia mais enriquecidas no relacionamento e conhecer e prosseguir te conhecer para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Terça-feira que vem, também de novo, às 21 horas,